Vocês realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria o hambúrguer, e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era... normal. Essa é a piscina mais funda do mundo. Ela tem 60 metros de profundidade, mas dentro dela tem uma cidade submersa com várias salas secretas. Lá tem ruas, apartamentos, supermercado, uma BMW, um tabuleiro de xadrez, Lego, um fliperama, que eu acho que não funciona, bilhar, pebolim e uma quadra de basquete. Ela é tão profunda que daria pra mergulhar um prédio de 20 andares nela. Você nadaria aí? Essa é a chaleira mais perigosa do mundo. No século XIV, criaram essa chaleira que por fora parecia normal, mas que por dentro tinha 2 espaços separados. Assim, dava pra colocar 2 líquidos diferentes nela. O segredo fica nesses 2 buracos. Se você tampar eles, não sai líquido nenhum de um dos espaços. Mas se você não tampar, saíam os 2 líquidos juntos. Por isso, dava pra servir chá pra você e uma misturinha mortal pro seu inimigo. Esse cachorro pintou um quadro. Ele primeiro pega o pincel com a boca e pinta o fundo, sem nenhuma falha, de azul. Depois, pega a tinta verde e desenha as linhas perfeitas pra fazer o cabo e folha de uma flor. Com o amarelo, faz um círculo quase perfeito. E depois adiciona o miolo. Ele ainda tem a audácia de pegar outro tom de verde pra fazer os detalhes do cabinho. Sim, fomos humilhados por um cachorro. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha, sem carga, tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? A minha placa de 10 milhões ainda não chegou e eu tô invadindo a casa do Enaldinho pra tentar roubar dele. Eu cheguei já na missão de achar a placa e tive que procurar por muito tempo porque a casa é muito grande. Mas a hora que eu entrei no estúdio, lá estava ela. Gente, ela é muito linda. Eu nunca tinha visto uma placa dessa pessoa. Você tá fazendo na minha cara? Não. Se inscreve pra poder ganhar minha placa de 10 milhões! Esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Essa cidade tem o maior nome do mundo. Ela chama Tamata. E apesar de o nome de 85 letras ser bem bizarro, o significado é ainda mais interessante. A tradução é o pico onde o homem dos joelhos grandes, o alpinista, aquele que engoliu a terra e viajou por ela, tocou sua flauta pra sua amada. Mas todo mundo chama ela de Taumata. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta pra decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. Ele tá colando embalagem de chiclete na parede da sala de aula. Só que o professor amou a ideia e começou a comprar vários chicletes pra ajudar ele a cobrir ela inteira e dar chiclete pros alunos de graça, desde que eles deem a embalagem pra ele colar na parede. No ano passado, eles conseguiram fazer isso numa sala e nesse ano estão fazendo em outra. E agora, depois de 6 meses de progresso, o professor colou a última embalagem e terminou a parede. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Gente, me ajuda! O que eu faço nesse canto? Abre um Burger King. Ou melhor, um portal do Nether. Não, uma escada rolante. Pior que eu não achei uma má ideia. Tá, esse aqui meteu louco. Pronto, agora eu quero uma máquina de bichinho na minha casa. Quem sugeriu isso aqui deve ser uma pessoa muito divertida. Um apartamento normal de São Paulo. Não sei como fazer, mas quero. Legal, escorrega, mas por que tá indo pros backrooms? Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade.
verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Ai, que delícia, achar bolo na geladeira. É repolho? Que fofo, cachorrinho deitado na rua. Como assim era uma pedra? Tá, uma galinha ciscando. Não entendi o que tem de anormal. Não é possível que era um saco. Isso aqui é um cachorro, não é possível. Mas por que ele tá no telhado? Meu Deus, era um gato. Tá, esse aqui é um cachorro. Não tem como ser outra coisa. Gato, pedra, que pá. Mensagens ocultas em filmes. Em Viva, a Vida é uma Festa, eles falam pra esse morto que a foto dele tá na oferenda do seu dentista. Só que em Nemo, na cena do dentista, ele curiosamente tá atendendo uma pessoa que parece muito com esse personagem. Em Shazam, no fundo dessa cena, aparece a Annabelle, a boneca endemoniada. Nessa cena de Monstros S.A., um monstro sai gritando do quarto de uma criança. E dentro desse quarto tem esse pôster aqui. Pôster que aparece no quarto do Sid, de Toy Story. O monstro estava com medo do Sid. Esse menino comprou 70 mil pirulitos sem querer, mas isso salvou seu futuro. Com 8 anos, ele tava brincando com o telefone da sua mãe e queria comprar alguns pirulitos. Só que ele errou um pouco e pediu 70 mil. A sua mãe só descobriu quando eles chegaram e já era tarde demais pra devolver. Só que a história viralizou e chegou na empresa, que não só devolveu o dinheiro, mas convidou eles pra conhecer a sua fábrica e prometeram um emprego pra ele quando ele fizer 18 anos. O erro mais sortudo da vida. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela num museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos, tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. Esse gênio enganou todo mundo. Um dia, acharam um buraco enorme e misterioso numa praia. Todo mundo ficou confuso. E chamaram um canal de TV pra fazer uma reportagem. Eles chamaram um especialista que ficou em choque e disse que aquilo era um meteoro que tinha caído. Ele explicou tudo e mostrou uma queimadura na pedra que comprovava sua teoria. Só que no dia seguinte, um cara postou isso na internet, revelando que, na verdade, ele tinha cavado esse buraco no dia anterior, com uma pá de plástico. Coisas bizarras que países fazem no Natal. No Peru, as pessoas resolvem todas as brigas do ano lutando, no meio da ceia de Natal. Já na Catalunha, eles não têm Papai Noel, e sim o tio que caga, que é um tronco que caga os presentes pras crianças quando elas batem nele. Na Alemanha, eles decoram a árvore com um picles, e a criança que achar o picles primeiro ganha um presente a mais. Por fim, na Áustria, eles desfilam vestidos de um demônio, chamado Krampus, que pune as crianças que se comportaram mal durante o ano. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara colocou a cabeça num buraco e ficou preso. Só que dentro dele tinha um porco espinho. Se você quebrar, vai ter que pagar. Quantos milhões? Essa privada explodiu e essa montanha-russa travou no lugar mais íngreme. Tinha um buraco no chão exatamente do tamanho da perna desse cara. Ela foi jogar o lixo no final do dia de trabalho e aconteceu isso aqui. Tem como ficar pior? Sim. Tem. O vídeo novo vai melhorar seu dia. Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Porque os lacres de lata têm esse buraco. Muita gente acha que os lacres da lata de refrigerante tem esse buraco pra você apoiar o canudinho. E apesar de ser útil, o motivo real não é esse. Quando os refrigerantes foram lançados, o lacre tinha um buraco grande o suficiente pra você enfiar o dedo. Porque no design original, você precisava realmente puxar pra tirar uma parte do metal. E quando eles mudaram pro novo design, eles mantiveram o buraco pra lembrar do passado. E pra economizar metal. Jeitos insanos que ladrões foram presos. Queriam prender um cara, mas não podiam porque ele era menor de idade. Aí a polícia foi na casa dele no seu aniversário, com bolo e Coca-Cola. E no momento em que ele fez 18 anos, cantaram parabéns pra você. Cortaram o bolo e prenderam ele. No carnaval
Carnaval de 2025, eles queriam pegar ladrões de celular, mas sabiam que se fossem de uniforme ia ficar muito na cara. Eles então se vestiram de Power Rangers pra ninguém perceber que eles eram policiais e prenderam uma galera. Esse vidro não quebrou com o coice do cavalo, mas assim que caiu no chão. Por quê? Esse tipo de vidro é feito pra aguentar impactos muito fortes, tipo a patona de um cavalo. Mas ele tem um ponto fraco, os seus cantos. Por isso, um impacto pequeno, como o de um martelo, ou uma pedrinha que bata nesse lugar já é suficiente pra ele espatifar. E é por isso que ele quebra quando cai no chão. A minha única dúvida é, por que o cavalo queria tanto entrar na loja? Você já se perguntou o que são essas formas que aparecem quando você aperta o olho? Isso é um fenômeno chamado fosfeno. O que acontece, basicamente, é que algumas células do seu olho não conseguem entender informação que não seja visual, porque elas são feitas só pra ver. Então, toda vez que você faz pressão no seu olho, você tá estimulando esse tipo de célula, só que com pressão. E os seus olhos acabam processando isso como uma coisa que eles estão vendo, porque isso é tudo que eles sabem fazer.